E Salmo 119, versículo 101, perdão. Agora o Elias vai pregar comigo aqui em cima. E Salmo 119, versículo 101 diz assim: Desviei os pés de todo o caminho mau, para observar a sua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, guardarei teus justos juízos. Amém? Então a palavra de Deus nesse texto, o salmista, ele começa a falar a respeito do caminho que ele tem seguido. E a primeira coisa que ele fala é: desviei dos maus caminhos, desviei dos caminhos enganosos, desviei dos caminhos mentirosos. Eu me desviei daquilo que não fazia parte dos teus planos para mim, Deus. Desviei dos maus caminhos, desviei de tudo aquilo que o mundo tem tentado plantar na minha mente, no meu coração, do que as pessoas à minha volta têm tentado colocar em mim, para que eu me afaste de Deus. Eu me desviei. E ele fala: eu me desviei dos maus caminhos, para observar a sua palavra. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Quando você acostuma a sua vida, quando você tem o hábito de viver em maus caminhos, quando o seu coração está preso às coisas dessa terra, quando os teus olhos estão olhando para o pecado e estão vivendo o pecado, e quando você se coloca nos caminhos ruins, nos caminhos maus, nos caminhos dos injustos, os teus olhos se perdem da presença de Deus. Você deixa de perceber a presença de Deus, deixa de enxergar a presença de Deus. Nós estamos aqui hoje, e essa primeira rede do ano, e a presença de Deus, ela está aqui de uma forma abundante, de uma forma poderosa. A presença de Deus está nesse lugar. Ela está tomando esse ambiente, tomando a sua vida, o meu coração, o seu coração. Deus está nesse lugar, como uma nuvem de glória. Ele está derramando algo novo sobre nós. Mas se os nossos olhos estão olhando para todo tipo de caminho, menos o caminho que é Jesus, se os nossos olhos, se os nossos corações estão tão presos a coisas aqui da terra, logo essa presença que está superabundando esse lugar, essa presença que está enchendo esse lugar, ela fica imperceptível, você não consegue perceber. Apesar de ser tão notório que Ele está aqui, Jesus está aqui. E o salmista fala: eu desviei-me dos maus caminhos, para começar a notar a Tua presença, Jesus. Para começar a notar a Sua palavra, a perceber a Sua palavra, a observar a Sua palavra. Eu me desviei dos maus caminhos. E em João 1 diz: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra é o próprio Deus, a palavra é o próprio Jesus. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. E quando você observa esse texto que fala: desviei os pés de todo mau caminho para observar a sua palavra, é como se o salmista estivesse dizendo: me desviei dos maus caminhos para te observar, Jesus. Para observar a sua beleza. E a beleza de Deus, ela é imensa, ela é gigantesca. Jesus,
ele é tão lindo. É tão lindo. E quando você começa a observar a beleza de Jesus, aquela beleza que você observa te transforma. E aquela beleza que você observa começa a transformar tudo em você, o teu coração, a tua mente, os teus olhos, o teu caráter, a tua maneira de viver, a tua maneira de conduzir as coisas. Então você começa a amar as pessoas como você nunca amou, e a amar as vidas como você nunca amou, a amar os perdidos como você nunca amou. Porque muitas vezes os nossos corações têm tendência a olhar para as pessoas com olhar de julgamento. E muitas vezes nós percebemos os pecados de todo mundo, menos o nosso. Então está aqui o Elias, eu começo a falar mal do Elias e acho que o Elias é um pecador e começo a falar dos pecados dele e das falhas dele, mas eu não consigo notar as minhas próprias falhas. Porque me falta amor pelas vidas e há muito egoísmo em mim. Mas quando eu começo a observar a beleza de Deus, essa beleza transforma tudo em mim. E então os meus olhos e o meu coração começa a amar as vidas. E então você começa a observar e a prestar atenção em notícias, noticiários, ler informações, e você começa a olhar para as pessoas com misericórdia. E sabe quando eu costumo a observar muito, a prestar atenção nas coisas, e as coisas que acontecem à minha volta, e eu tenho a plena certeza que tudo que acontece na minha vida tem a mão de Deus, e é Ele escrevendo, de uma forma bem particular, bem detalhada. Deus é um Deus de detalhes, Ele começa a até decorar os projetos que Ele tem para nós. Ele olha e fala, bom, pode ficar melhor, pode ficar mais bonito, eu vou melhorar isso. Então Deus tem projeto para você, e o projeto que Ele tem para você, Ele tem o desejo de enfeitar, de decorar, de transformar esse projeto em algo cada vez mais lindo. Ah, mas e as lutas? Tem luta, tem dificuldade, tem problemas, mas ainda assim, com Jesus, tudo se torna lindo. Tudo se torna incrível, tudo se torna poderoso. Mas aonde estão os nossos olhos? Aonde está o meu coração? Aonde está o teu coração? Aonde estamos enraizando as nossas vidas? Aonde estão as minhas raízes? Mas o salmista, ele entendeu que ele precisava observar Jesus. Ele precisava observar a palavra. Ele precisava observar o verbo e a beleza do verbo. E eu tenho certeza que Jesus tem feito grandes coisas na sua vida. E se você não percebeu até hoje, você vai começar a perceber a mão dele. Abrindo portas, traçando projetos, falando com você. Talvez você vai perguntar algo para Jesus pela manhã e vai receber a resposta à tarde. Como já aconteceu algumas vezes comigo. De uma forma tão incrível e ao mesmo tempo tão impossível ou aparentemente impossível. Jesus usava pessoas que não tinham nada a ver com nada para responder algo que eu havia perguntado para ele. E talvez você ainda não está tão norteado, ainda não sabe por onde andar, qual caminho traçar, qual é o teu chamado, o teu propósito, para onde você tem que ir. Porque você ainda não perguntou para Jesus o que Ele tem para você. Aonde Ele te quer, o que Ele quer fazer através de você, como Ele quer te usar. Comece a criar o hábito de perguntar para Jesus, Jesus, eu quero saber, eu preciso saber, porque eu quero fazer a tua vontade. Crie o hábito de perguntar para Ele, porque Ele responde. E você vai falar, nossa, Ele respondeu. E Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Se Ele quiser, Ele usa até o teu cachorro, o teu gato, o teu hamster, para poder falar contigo. Ele usa quem Ele quiser. Mas você precisa
se relacionar com Ele e observar a presença dEle, a palavra dEle, os caminhos dEle. E no versículo 102 ele fala: não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Então o salmista ele começa a dizer que ele está aprendendo com Jesus, ele está aprendendo com a palavra. Eu não me desviei de ti, dos teus juízos. Estou aprendendo contigo, estou aprendendo na tua palavra. E ele entende que Deus está fazendo algo, está ensinando algo, está construindo algo nele. Ele está sendo edificado por Deus, edificado no sentido de edifício. Ele está sendo construído por Deus, porque ele está aprendendo com o próprio Deus. Talvez seja o momento de você entregar os teus dons no altar dele. Falar: Jesus, me ensina a usar os meus dons. Me ensina a usar os meus talentos. Ah, Samuel, mas eu não tenho talento. Você tem talento. Você tem talento, é que talvez você não percebeu ainda. A gente pode conversar no final, vou encontrar uns 3 aí. Mas você tem talento. Talvez seja o momento de você pegar as tuas facilidades, os teus talentos, os teus dons e entregar no altar e falar: Jesus, me ensina a usar os meus dons. Me ensina a usar os meus talentos. Esses dias eu assisti um filme, aquele novo Homem-Aranha, o espetacular, não, espetacular Homem-Aranha não. Homem-Aranha da Marvel, lá da Disney, o novinho, o menininho, né? Todo atrapalhado. Não sabe jogar a teia, não sabe pular no prédio, não sabe fazer nada. Eu olhei: rapaz. E às vezes a gente está que nem o Homem-Aranha, esse novo aí. O Homem-Aranha criança. A gente está que nem ele muitas vezes. Você tem talento, você tem dom, Deus colocou algo nas tuas mãos, mas você não sabe usar. Você não sabe como fazer, você não sabe como agir. Você não sabe. Mas coloca no altar de Deus os teus talentos, os teus dons, para que Ele te use da forma que Ele sonhou te usar. Ouviu, Pituca? Para que Ele te use. Ele quer te usar de uma forma poderosa, de uma forma grande. Mas Ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar os caminhos dEle, os projetos dEle, a maneira com que Ele enxerga as coisas. Porque nós muitas vezes enxergamos as coisas do nosso jeito, das nossas maneiras. Nem sempre a minha maneira de enxergar é a maneira correta, mas a maneira de Deus é a maneira correta. Nem sempre a minha maneira de perceber as coisas é a maneira correta, mas Deus percebe tudo como realmente é. Nem sempre eu falo o que eu devo falar, mas Deus, Ele fala exatamente o que deve ser falado. Nem sempre eu vou para onde eu devo ir. Mas Deus, Ele sempre está onde Ele deve estar. E Ele está em toda parte, basta você perceber Ele. Basta você começar a notar Ele, e começar a observar Ele, abandonar os maus caminhos, e começar a observar a presença de Deus, e começar a observar o próprio Jesus, passeando sobre a tua casa, sobre o seu trabalho, sobre a tua escola, a tua faculdade, e começar a observar Jesus em toda parte, em todo o tempo, em todos os lugares, quando você vai dormir, ao acordar. A presença dEle é real. A presença dEle é verdadeira. Quando você estiver dirigindo, começa a falar com Ele: Jesus, eu estou dirigindo aqui, mas quem está na direção é o Senhor, na verdade. Fala com Ele. E deixa Ele ministrar no teu coração. Talvez se para você está difícil escutar a voz de Deus, fala: Deus, cura minha audição espiritual. Me faz escutar a sua voz. Porque a sua voz é intensa, mas eu estou surdo. Cura minha audição. Me faz escutar a sua voz. Para que eu saiba para onde ir.
E Deus, Ele é muito bom. Ele é muito bom. Quando eu olho para mim, quando eu olho para as minhas falhas, para quem eu sou, quando eu olho para os meus defeitos, e quando eu escuto a voz de Deus, eu falo, poxa Deus, com tantas falhas que eu tenho, com tantas dificuldades, com tantas fraquezas que eu tenho, eu sou falho, Deus. Mas o Senhor vem falar comigo. Por mais ruim que eu seja, o Senhor vem falar comigo, Deus. Se eu fosse o Senhor, eu não vinha falar comigo. Mas o Senhor vem falar comigo. O Senhor vem me direcionar. O Senhor vem organizar a minha vida, mesmo que eu não mereça. Essa é a bondade de Deus, essa é a misericórdia de Deus. Porque nós não merecemos, mas Ele vem. Porque nós não fizemos nada para merecer, mas Ele vem até nós, Ele ministra nos nossos corações, Ele transforma as nossas vidas, Ele cura as nossas enfermidades, Ele sara a nossa alma, nos dá identidade, Ele nos revela a nossa identidade. Então você passou um bom tempo da vida perdido, confuso, então Ele olha para ti e fala, você é meu filho, e você cuida dos negócios do Pai. Porque Deus é bom, porque Ele é misericordioso. E nós vemos nesse texto, um pouquinho mais adiante aqui, no versículo 103, ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então ele começa a observar a palavra, e ele começa a observar aquela presença, e ele faz a referência ao mel, e fala, as tuas palavras são como mel para a minha boca. As tuas palavras são como mel para o meu paladar. Eu sinto algo mais doce do que o mel, e o que eu sinto é a sua palavra, e essa palavra é Jesus. Jesus é mais doce do que o mel. E quando você começa a experimentar Jesus, você começa a sentir algo tão gostoso, e tão bom, tão prazeroso, que vai além de qualquer prazer que o mundo oferece. E aquilo se torna algo tão bom e tão gostoso. E é como eu disse, nós não fizemos nada para merecer. Nós não fizemos nada para merecer, mas quando Ele vem, trazendo paz, alegria, manifestando graça, misericórdia, Ele toca em nós, de uma forma incrível. É hora de nós experimentarmos mais de quem Jesus é. Creio que 2021 é o ano que você vai experimentar da presença de Deus, a ponto de falar, é mais doce do que o mel. É melhor que chocolate, que Nutella, melhor do que tomar açaí, melhor do que comer lasanha. É bom. Deus é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Creia nisso. E quando você começa a experimentar disso, e experimentar do sabor da glória e da presença de Deus, a sua vida se torna doce também. E as pessoas que te encontram, as pessoas que se deparam com você, vão perceber algo diferente em você. Vão falar, poxa, Amabile, olha a Amabile aí, gente. Meu Deus, como é bom ter a Amabile como amiga, e andar com ela, porque ela tem algo diferente dentro dela. Há uma presença diferente. O que é isso? E é o próprio Deus envolvendo a vida da Amabile. E é o próprio Deus enchendo a vida dela. E através da vida dela, as pessoas à volta dela experimentam daquilo que ela tem experimentado em Deus. Você quer levar essa palavra que é mais doce do que o mel,
para a vida das pessoas aí fora. Então comece a focar na palavra de Deus. Comece a focar na palavra de Deus. Crie o hábito de ler a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você lê Jesus. Você está lendo o próprio Deus. Você está aprendendo com o próprio Deus. E parece simples, mas ao mesmo tempo é tão grande, tão poderoso, porque nós temos a oportunidade de experimentar do próprio Deus. E nós temos a oportunidade de andar com Deus e de desfrutar da presença de Deus e de mergulhar em quem Ele é. Nós temos a oportunidade. Deus é tão grande, é tão imenso, é tão poderoso, é tão profundo. Ele é muito profundo. Nem existe palavras suficientes para descrever quem é Jesus. Não existe. Mas uma coisa é certa, Ele está aqui, e não é porque eu mereço, Ele está aqui porque Ele me ama, e porque Ele te ama. E Ele separou esse tempo, não só hoje, mas Ele separou esse tempo, para que você viva algo tão incrível, que vai ser impossível você permanecer o mesmo. Vai ser impossível eu permanecer o mesmo. Esse ano vai marcar essa geração, para as próximas gerações serem marcadas também. Porque quando uma geração é marcada, essa geração toca uma outra geração. Creio que esse ano você será tocado de uma forma poderosa. E coisas que você não entendia, que até então estavam confusas para você, vão ficar tão claras. Coisas que pareciam tão distantes vão estar tão perto. Porque Ele está tão perto de nós. O mundo olha para Deus e pensa que Deus está tão distante, que Deus está olhando tudo o que está acontecendo lá de cima, falando, poxa, está todo mundo se matando. O mundo pensa que Deus está dormindo. O mundo pensa que, muitos pensam que Deus não existe, pensam que Jesus está morto. Muitos pensam que Deus é um Deus egoísta, que Deus não nos ama. E as pessoas criam falsas ideias de Deus. Outros pensam que Deus é o gênio da lâmpada, né? Vai pegar a lâmpada lá, vai mexer, ele vai sair o gênio para conceder os desejos mais bizarros dos nossos corações. Mas Ele é muito mais. Ele é muito maior. Ele é muito mais intenso do que aquilo que a gente possa entender. E uma coisa é certa: Ele é misericordioso, Ele é bom, e Ele tem te atraído para algo diferente na presença dEle. Ele tem te atraído para isso. Se você está aqui hoje, porque você poderia ter ficado em casa, assistindo filme, Netflix, mexendo no Instagram, Facebook, ou fazendo qualquer outra coisa, comendo, dormindo. Mas se você está aqui hoje é porque Ele te atraiu para esse lugar. E se Ele te atraiu para esse lugar é porque Ele quer marcar você. E se Ele quer marcar você, deixa Ele te marcar. Se Ele quer tocar você, deixa Ele te tocar e sinta o toque, desfrute do toque de Deus. Nós não seremos mais uma geração que não permanece. Nós não seremos mais uma geração que morre. Nós permaneceremos em Deus e Ele em nós. Todos no mesmo propósito. E através da sua vida, muitos serão transformados. Muitos que estavam mortos voltarão a viver. Por conta do teu sim para Jesus. Por conta do teu sim. E ainda voltando aqui na palavra, versículo 104, pelos teus mandamentos alcancei entendimento
pelo que aborreço todo falso caminho. Então o salmista disse, bom, eu larguei mão dos maus caminhos, deixei tudo que era mau caminho para observar a tua palavra, para perceber você, Jesus. Então eu experimentei de quem é você e é mais doce do que o mel. E agora cheio da tua presença, cheio da tua palavra, Jesus. A minha vida é incompatível com os caminhos aí fora. Porque eu tenho Jesus, eu aborreço os maus caminhos. Eu quero dizer uma coisa para você. Ter Jesus, como você tem Jesus e você é cheio da presença de Deus, e quando você se aprofunda em Deus cada vez mais, as coisas do mundo se tornam incompatíveis com a sua vida. E as suas condutas e os seus nãos para o mundo aborrecem os maus caminhos, aborrecem os projetos que o mundo tem para você, que o diabo tem para a tua vida, aborrecem até pessoas que a princípio não entendem o que está acontecendo com você, o que aconteceu com ela. Essa pessoa mudou, essa pessoa, ela não quer mais fazer as coisas erradas comigo. Mas um dia, até essas pessoas que se aborreceram pela transformação que Jesus fez em você, essas pessoas vão chegar até você e falar, eu quero disso também. Porque eu sei que você vive bem, porque eu sei que há paz em você, porque eu sei que você experimenta algo tão lindo, tão novo, tão maravilhoso, tão poderoso, e é Jesus na sua vida. O seu testemunho vai tocar muita gente. As suas condutas vão tocar muita gente. A maneira com que você olha as coisas vai tocar muita gente, porque se os seus olhos são maus, todo o teu corpo será mau. Mas quando você passa a ter perspectiva e olhar da maneira com que Jesus olha. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos olhar como Jesus olha. E nós só olhamos como Jesus olha quando nós cultivamos uma vida de oração. Porque quando você cultiva uma vida de oração, sabe o que acontece? Você começa a orar, e Ele começa a te elevar até os altos montes, e nos altos montes você vê as coisas do alto, e é do alto que Jesus vê. Porque Ele sempre está acima, mas quando você ora, Ele te coloca em uma posição, onde as coisas são mais claras, são mais fáceis de enxergar, e tudo se torna tão claro. E você começa a entender o que está acontecendo no Brasil, e você começa a entender o que Deus quer fazer na cidade de Brodowski, e você começa a entender o que Deus quer fazer na sua família através de você. E você começa a seguir o direcionamento dele. Então você está andando pela rua e Jesus vai falar assim, olha, tem alguém ali, e você precisa falar com essa pessoa, fala com ela. E pelo comando de Deus, você vai até essa pessoa e vai conversar com ela. Então vai entender que ela está precisando de algo. E o que ela está precisando é Jesus. E você tem Jesus. Nós temos Jesus. E então a palavra de Deus, ou o próprio Jesus, Ele se torna lâmpada para os nossos pés. E aonde eu vou, é porque eu enxerguei que Ele está naquilo. Porque Ele iluminou aonde eu piso, Ele iluminou o caminho. Ele mostrou, é por aqui, vem por aqui. E é lâmpada para os meus pés, ali estava escuro, e agora eu vi que está claro, é porque eu tenho que pisar aqui, eu tenho que vir por aqui. Ali não dava para enxergar nada, mas agora eu estou vendo uma flecha de luz. É porque Jesus está ali, está me chamando para aquele lugar, para transformar aquele lugar. Que até então é só luz para os meus pés, mas ainda vai ser luz para todas as pessoas. Se eu procurar pisar na luz, andar onde Ele está direcionando, Ele vai se mover em favor daquelas pessoas que estão naquele lugar, em favor daquelas vidas que estão naquele lugar, transformando, tocando, trazendo algo novo. E em alguns momentos Ele vai te dar estratégias que você nem imaginou que você ia usar um dia.
E Ele vai te dar sabedoria e discernimento para fazer coisas que você não imaginou que faria. E o nosso posicionamento muda quando Ele é a lâmpada para os nossos pés. Quando nós decidimos e optamos por seguir o direcionamento de Jesus. Quando nós deixamos os maus caminhos, escolhemos aborrecer os maus caminhos para viver para Deus. Ele é a lâmpada para os nossos pés. E aí está o nosso posicionamento. Aonde eu devo me posicionar? Para onde eu devo ser conduzido? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Qual é o lugar da minha vida? Nós passamos por 2020, um ano diferente, né? Eu particularmente nunca tinha vivido uma pandemia. Nunca vi tanta confusão num ano só. Tanto apavoramento num ano só. Tantas pessoas desesperadas. Tantas pessoas assustadas. E sabe, quando eu começo a analisar a palavra de Deus, eu entendo que o posicionamento do cristão, ele precisa ser diferente do posicionamento do mundo. Nós precisamos ter prudência, precisamos ter cuidado, mas não podemos nos acovardar. Não podemos ser covardes. Não podemos fugir. Não podemos. E nesse tempo muitos cristãos se apavoraram e falaram: para onde eu vou? Eu vou correr daqui, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, eu fico em casa, eu saio de casa, eu me escondo, eu não me escondo, para onde eu vou? Mas eu quero dizer para você que o melhor lugar para se esconder é na presença de Deus. A melhor casa para ficar é no coração de Jesus. É o melhor lugar. É aonde Ele está. É aonde Jesus está. Fique em casa, não fique em Jesus. E tenha prudência. E 2020 foi um ano diferente. Muitas pessoas se assustaram e apavoraram. E eu lembro daquela passagem, vamos até abrir aqui a passagem, em Atos, abre Atos aí, vamos lá. Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, versículo 3. E diz assim: enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe picou a mão. Os nativos, vendo o animal pendurado na mão dele, diziam uns aos outros: certamente, esse homem é homicida, pois embora tenha escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu nenhum mal. E essa passagem é muito poderosa, muito poderosa. E essa passagem é logo após Paulo ter sofrido ali, sido acometido com uma tempestade. Ele estava num barco, o barco afundou, jogou todo mundo para o mar. Ele caiu ali em uma ilha onde tinham nativos, onde tinham índios. E a palavra diz que os índios receberam Paulo muito bem. E ele estava pegando gravetos para fazer uma fogueira. E nisso uma serpente pica a mão dele. E Paulo poderia ter se desesperado. Ele poderia ter se assustado. Ele poderia ter apavorado. Muitas coisas poderiam ter acontecido com Paulo naquela ilha, a ilha de Malta. E então os nativos daquela terra olharam para Paulo e falaram: certamente esse cara é um homicida. Certamente ele é um amaldiçoado. Porque ele escapou do mar. Ele escapou da fúria do mar.
mas ele vai morrer aqui. Porque ele foi picado pela serpente. E os nativos ficaram olhando, esperando Paulo cair. Ele vai cair. E Paulo olhou para aquela serpente pendurada na mão dele. Chacoalhou ela no fogo. Falou, serpentinha aqui, pá. Jogou ela pro fogo. Chacoalhou a mãozinha dele como se não fosse nada. É apenas uma serpente. Colocou lá como se não fosse nada. Pensa contigo aí agora, ó. Tá uma serpente aqui, na tua mão. Ela te picou. Qual que é a tua primeira reação? Uma serpentinha. Ai, meu Deus do céu, e agora? Morri, já era. Vou pro médico, liga pro hospital. Tô sentindo dor de cabeça, tô passando mal, tô com fraqueza agora. Já começa a inventar até um monte de coisa que nem tá acontecendo contigo. Começa a sentir dor onde não tem, começa a sentir coisas onde não existe. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo vai tentar te picar de várias formas. O mundo vai tentar te prender de várias formas, te envenenar de várias formas. Com várias ideias. Mas nós precisamos entender que o veneno desse mundo é muito menor do que o poder de Deus. E o posicionamento do cristão não é olhar para a serpente e falar, ai meu Deus, morri, já era. Não. O posicionamento do cristão é entender que Deus é maior do que uma serpente, é maior do que um veneno, é maior do que uma mentira, do que um caminho errado, do que algo que o mundo tem pregado. A presença de Deus é muito maior. Você pode estar sofrendo pressão por ser cristão. Você pode estar sofrendo retaliação por ser cristão. Mas isso não é o suficiente para te derrubar. E quando a serpente te picar, entenda que o veneno daquela serpente não tem poder sobre a tua vida, porque a palavra de Deus está em você. Quando o mundo tentar te picar, entenda que a palavra de Deus em você é muito maior. Chacoalha e joga no fogo. Serpentinha, joga no fogo. E Deus, Ele é fogo consumidor. E Deus, Ele é fogo consumidor. Ou seja, aquilo te picou, mas você joga para Deus, porque Ele consome todo o veneno, porque Ele consome toda mentira, porque Ele consome todo o engano. Nessa passagem, Paulo escapou de uma tempestade a qual Deus havia falado que ele escaparia. E não somente ele, mas todos que estavam com ele. Um pouco antes dessa passagem. E as pessoas que estavam com ele não acreditaram. Preferiram acreditar em quem estava na direção. E ele falou, vai ter uma tempestade forte, mas Deus vai salvar todo mundo aqui. E Deus salvou. Eu imagino que ali no início da tempestade, ou no meio daquela tempestade, muita bagunça, todo mundo correndo e desesperado, e Paulo, ele entendia que Deus estava na frente de tudo. E se Deus salvou ele da tempestade, Deus salvaria ele naquela ilha. E se Deus te trouxe aqui hoje, Ele vai te sustentar até o fim. E se Deus te chamou para viver os projetos dEle, Ele vai te sustentar até o fim. Mesmo que o mundo tente te envenenar, não deixe com que esse veneno se espalhe sobre você. Não deixe com que esse veneno contamine a sua vida, o seu coração. Não deixe com que a amargura da vida contamine quem você é. Porque há alegria no meio do povo de Deus. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E o próprio Deus queima todo o veneno que o mundo tenta jogar sobre você. Quero que você fique de pé.
E o louvor já pode ir se organizando aqui. Jesus tem algo para ti. E esse ano é o ano de você viver algo mais intenso na presença dEle. E experimentar coisas novas na presença dEle. É ano de você alcançar novos níveis em Deus. Quem quer alcançar novos níveis em Deus? Eu quero alcançar novos níveis em Deus. É hora de nós alcançarmos novos níveis em Deus. Se você está aqui hoje é porque Ele quer que você alcance novos níveis em Deus. Então coloca a mão no seu coração. Começa a falar com Ele. Começa a falar que você quer viver grandes coisas na presença dEle. Começa a falar que você não quer passar mais um ano estagnado na vida, estagnado nos projetos, sem sonhos, sem planos. Começa a falar para Ele que você quer viver algo tão lindo e experimentar algo tão intenso e saborear da presença dEle, da palavra dEle, de uma forma que seja impossível você querer outra coisa. Fale isso para Ele. Não deixe de falar para Ele nesse momento. Ele está aqui. O Senhor está aqui nesse lugar. E Ele te ama. E Ele está dizendo para que você permaneça nele. Permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. Independente das tuas dores, permaneça em Jesus. Independente de todo problema, permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. Se proponha a permanecer em Jesus.